Pessoal, se preparem porque essa semana começou com um turbilhão de novidades, de revelações que podem inclusive acabar com o presidente Lula e mostra que ele está só de ladeira abaixo. Temos traições da base aliada, temos também uma grande chacota internacional. Mais uma vez Lula foi desmascarado, foi pego no pulo, né, apoiando as piores formas de ditaduras ao redor do mundo, e eu vou revelar para vocês aqui nesse vídeo. E também temos ainda o caso bombástico do STF. Mais uma vez o superior aí Tribunal Federal, né, o Supremo Tribunal Federal do país, vem tomando uma decisão totalmente absurda. Tudo isso para condenar o Jair Bolsonaro. Eu vou trazer para vocês, porque apesar de não ter nenhuma condenação, fica claro o viés político das decisões da justiça brasileira contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que em recentes pesquisas, inclusive, mostrou que ele não perderia para nenhum nome das eleições 2026, caso elas fossem hoje. Então, gente, eu vou trazer para vocês aqui tudo que está acontecendo, tem bastante informação, assista até o final, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, deixe seu gostei para valorizar o nosso trabalho e compartilhe o vídeo para levar uma notícia sem interferência da grande mídia, tudo bem? A primeira delas, inclusive, que eu já começo aqui com vocês, é a respeito da UOL, que trouxe a matéria que o STF tem 7-0 contra o pedido do Bolsonaro para afastar Moraes da relatoria. Olha só, vou ler a matéria para vocês. STF formou maioria para negar o pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro para que o ministro Alexandre de Moraes deixe a condução da apuração sobre a tentativa de golpe de Estado. O julgamento no plenário foi iniciado na sexta-feira, dia 6, e deve ir até essa sexta-feira, dia 13. O placar está em 7-0 para manter o Moraes na relatoria. Então, o presidente da corte, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, foi o primeiro a votar. Ele argumentou que o pedido de defesa do Bolsonaro foi superficial. Ele disse, abre aspas, no presente caso o pedido não deve ser acolhido, isso porque não houve clara demonstração de qualquer das causas justificadoras do impedimento previstas taxativamente na legislação de regência, fecha aspas. Então, gente, assim, tá aqui, né? Essa decisão do STF de manter o Alexandre de Moraes como relator do caso envolvendo Jair Bolsonaro sob acusação de suposto envolvimento em tentativa de golpe expõe uma grave distorção do sistema jurídico brasileiro. É simplesmente inaceitável, na minha opinião, tá? Que em um tribunal que deveria ser o guardião da Constituição, o mesmo ministro atue simultaneamente como vítima, investigador e juiz. Essa confusão de papéis contraria os princípios mais básicos da imparcialidade e do devido processo legal. E eu te pergunto, né? Comente aqui que eu quero saber a sua opinião. Como podemos confiar na justiça de um julgamento em que a balança já parece pender para um lado antes mesmo da análise dos fatos? O placar de 7-0, tá aqui na UOL, tá em todos os jornais que trouxeram essa matéria. 7-0 para manter Moraes como relator. Já demonstra, na minha opinião, não sei se é a sua, mais uma vez que o STF se tornou palco de decisões políticas e não jurídicas. Isso enfraquece ainda mais a credibilidade da mais alta corte do país e levanta dúvidas legítimas sobre o objetivo real de buscar justiça ou apenas perseguir politicamente um ex-presidente. O que vemos aqui é um grave precedente sendo estabelecido. Se o próprio STF, que deveria ser exemplo de respeito às leis, eles mesmos ignoram a necessidade de imparcialidade de um caso tão delicado, gente, estamos falando de uma condenação gravíssima. Que mensagem isso envia ao restante do sistema de justiça e à sociedade? Qualquer cidadão merece um julgamento justo, onde os envolvidos sejam avaliados por juízes imparciais. Esse direito não deve ser negociável, independentemente de ideologia ou figura em questão. Então, essa situação, na minha opinião, é mais um reflexo de um STF que cada vez mais parece ultrapassar os limites da sua função constitucional, agindo aí como um ator político em vez de árbitro neutro. Se a justiça não é justa, como que podemos, esperar que o Brasil avance como uma democracia sólida, não é mesmo? O povo brasileiro tem o direito de questionar, tem o direito de exigir transparência e imparcialidade. E o STF, como guardião da Constituição, tem o dever de dar o exemplo, algo que claramente não está acontecendo nesse caso. E para vocês verem, né, a repercussão, mesmo eles fazendo tudo isso, né? Olha só a matéria que saiu aqui no jornal Metrópolis, que traz sobre o Bolsonaro, que Bolsonaro vira popstar em feira promovida pelo governo Lula. Olha isso, né?
Jair Bolsonaro participou da FenaSoja. É uma feira que aconteceu no Rio Grande do Sul, começou na sexta-feira, dia 6, e terminou nesse domingo, dia 8. E é um evento do agronegócio que foi patrocinado pelo Ministério da Cultura, ou seja, o próprio governo Lula foi quem patrocinou o evento, né? E o Bolsonaro, é possível ver aqui, segundo a matéria, o Bolsonaro sendo recepcionado e aclamado por uma multidão de apoiadores que participavam da Feira Nacional FenaSoja 2024, a feira voltada para agronegócio. Aqui ainda diz na matéria que no evento, né, o Bolsonaro chegou inclusive a discursar, gente. Ele discursou, mesmo com a recepção de celebridade no evento. O Bolsonaro é um dos 37 nomes, né, que foi indiciado aqui pela polícia. E mesmo assim, gente, olha só, né, mesmo assim ele foi aclamado pela população. Ele discursou, ele foi aplaudido, então aqui mostra a multidão aclamando o Bolsonaro. Então essa presença dele, na minha opinião aqui, a presença do Jair Bolsonaro como popstar nesse evento que foi promovido pelo Lula, evidencia a força do seu apoio popular, mesmo diante de uma máquina política e judicial que parece trabalhar para deslegitimá-lo. Essa cena reflete o poder que o povo tem, um poder que já foi exercida ao longo da história para mudar o destino, inclusive dos governos, congressos, nações inteiras. A gente vai recordar aqui junto com vocês alguns movimentos históricos de mobilização popular no Brasil, porque aqui no nosso país, gente, a força da mobilização popular já se mostrou decisiva em diversas ocasiões. Quem aí se lembra do movimento Direta Já? 1983 a 1984. O que aconteceu? Reuniu milhões de brasileiros em praças e ruas exigindo o direito de votar para presidente após anos de ditadura militar. Sob pressão do povo, o que aconteceu? O regime cedeu e o Brasil iniciou o processo de redemocratização. Outro exemplo marcante também foi o impeachment do Fernando Collor, em 92, movidos por denúncias de má gestão. Quem aí se lembra dos caras pintadas, compostos principalmente por estudantes? Saíram às ruas em um movimento que mobilizou o país inteiro. A pressão popular foi determinante para que o Congresso afastasse o presidente na época, restabelecendo a confiança na democracia. Mais recentemente, tivemos outros exemplos? Claro, teve as manifestações de 2013, que começaram como um protesto contra o aumento das tarifas de transporte público, certo? Mas evoluíram para uma onda massiva de insatisfação contra a corrupção, contra a ineficiência dos serviços públicos, e esses protestos mostraram que o povo, quando unido, consegue pautar os rumos da política nacional, forçando debates e mudanças em várias esferas do poder. O impeachment da própria Dilma Rousseff em 2016 é outro exemplo também emblemático que podemos aí considerar, porque milhões de brasileiros foram às ruas em protestos que duraram meses, gente, exigindo o quê? Respostas para a crise econômica e os escândalos de corrupção que atingiram o governo. Então essa pressão, ela resultou na saída da presidente, uma demonstração clara de que o povo brasileiro não aceita passivamente decisões que julga contrária aos seus interesses. Então, a gente vê aqui, né, exemplos também internacionais de força popular, gente. A mobilização popular, ela não é uma força restrita ao Brasil. Em outros países, o povo também derrubou regimes e trouxe mudanças significativas. Teve o movimento Solidariedade na Polônia, que também foi crucial para derrubar o regime comunista na década de 1980. Na Primavera Árabe, também milhões se levantaram contra os regimes autoritários. Teve também no Egito, teve na Tunísia, promoveram transições de poder por causa desses movimentos. Nos Estados Unidos, teve também os movimentos pelos direitos civis, né? Um dos mais marcantes foi aí na época dos anos 60, que foi liderado por figuras como Martin Luther King Jr. Então, forçaram o governo a aprovar legislações importantes como a que acabou com a segregação racial. Então, Bolsonaro e o poder do povo hoje, gente, ele traz um exemplo, né? A popularidade do Bolsonaro, mesmo em um ambiente claramente hostil, mostra que ele ainda é visto como um símbolo da população, por uma grande parcela da população, né? Mesmo com as instituições tentando deslegitimá-lo, é o povo que mantém seu protagonismo. Então a história já mostrou
que quando o povo brasileiro decide se mobilizar, nem governo, nem STF, nem qualquer outra instituição podem ignorar a sua força. Se essa perseguição política que estão fazendo com o Bolsonaro continuar e se provar como de fato uma perseguição, gente, é apenas questão de tempo. Isso é a minha opinião. Eu quero saber aí a opinião de vocês também, mas eu vejo aí que é uma questão de tempo até que essa força popular se manifeste novamente. A mensagem é muito clara. Em uma democracia, o poder emana do povo. E o povo, quando unido, gente, é capaz de mudar o curso da história. E pra gente ver, né, por que as pessoas estão contra o governo? Ah, você é contra o governo. Gente, não é que eu sou contra o governo. Eu sou contra a arbitrariedade, eu sou contra tirar a nossa liberdade de expressão, eu sou contra acabar com o país, acabar com tudo que a gente construiu. Então, aqui, por exemplo, né, temos alguns exemplos do porquê que o Lula tá só caindo. Isso não é só eu que penso, né? Olha só, Lula concedeu ao carniceiro de Damasco a maior honraria brasileira. Um projeto caçando essa condecoração vergonhosa, esperou o relator, sabe por quanto tempo? 5 anos, gente. Então, derrubado por rebeldes, né? O ditador sírio al-Assad é um dos tiranos dos quais o presidente Lula se aproximou e bajulou, segundo a matéria, para além do tirano líbio, também aqui o Gaddafi, que também tirado do poder à força e morto pelos insurgentes. Lula concedeu ao tirano sírio a mais importante condecoração brasileira, o grande colar de ordem nacional do Cruzeiro do Sul. E o al-Assad, né, ele se caracterizou como um dos homens mais cruéis tiranos das últimas décadas, a ponto de ser apelidado de carniceiro de Damasco. Sabe por quê? Por haver prendido e executado milhares de opositores e integrantes de etnias que nunca o aceitaram no comando do país. E expulsou do país mais de 5 milhões de pessoas. Então, no exercício da presidência da República, o Luiz Inácio Lula da Silva sempre fez gestos públicos de apoio à admiração a ditadores do Oriente Médio. Ele chamou o Gaddafi de meu ídolo, meu irmão. Ele concedeu ao Assad, em 2010, durante seu segundo governo, a mais alta honraria brasileira. Somente em 2023, 5 anos depois, ganhou o relator o projeto do deputado Sóstenes Cavalcante do PL de 2018, caçando a condecoração de Lula ao ditador al-Assad, que foi designado relator do deputado Rodrigo Valadares. E ele disse o seguinte, abre aspas, temos que corrigir qualquer ligação do Brasil com ditadores. A retirada dessa honraria é o primeiro passo. Da mesma forma, a ligação com Maduro, que gerou proposição de impeachment do Lula. Fecha aspas, avaliou o parlamentar que finalizou. Abre aspas novamente, devemos repudiar o terrorismo e defender a prevalência dos direitos humanos. Fecha aspas. Então, gente, tá claro aqui, né? A gente vê aí que esses são alguns exemplos emblemáticos de um governo que parece estar desconectado com as aspirações do povo brasileiro. Essas decisões que o Lula toma causam indignação, porque reflete uma postura que ignora os valores democráticos, direitos humanos, pilares fundamentais que o povo brasileiro espera de seus líderes. O Assad, como vocês viram aqui, ele é amplamente reconhecido por seu regime de opressão e violência, que mergulhou a Síria em uma guerra civil devastadora, com milhões de mortos, feridos, refugiados. Então, assim, conceder uma honraria a uma figura tão controversa não apenas desrespeita as vítimas de seus atos, mas também compromete a imagem do Brasil, né? Porque no cenário internacional, associando o país a regimes autoritários que são repudiados pela maioria das democracias. E o apoio de Lula também a Nicolás Maduro, que é ditador da Venezuela, segue a mesma linha. Enquanto o povo da Venezuela está passando o quê? O povo da Venezuela? Fome, falta de liberdade, economia colapsada. Aí o governo brasileiro escolhe o quê? Fechar os olhos para os abusos de poder e apoia um regime que oprime sua própria população. Essa postura é um insulto às aspirações democráticas do povo brasileiro que já lutou contra a ditadura e sabe o valor da liberdade. Então, essas ações e posicionamentos do governo Lula fazem com que muitos brasileiros digam o quê? Basta, né? Basta a esquerda. O povo quer justiça, equidade, equilíbrio. São não alinhamentos políticos que priorizam ideologias ultrapassadas que são contra tudo que a gente luta, né? Então o Brasil é uma nação que já experimentou as amarguras da repressão e lutou arduamente para conquistar a democracia e a liberdade de expressão. Agora que a gente consegue, o governo faz o quê? Se alinha e começa a flertar com ditadores e regimes autoritários
que vai contra tudo que a gente construiu, e o povo não quer seguir os passos da Venezuela ou da Síria. A gente quer um governo que represente, valorize a democracia e esteja comprometido com os interesses nacionais e o bem-estar da população. Essa é a minha opinião. E aqui ainda, gente, para ver, né? Lula vira chacota internacional. Olha, saiu do Poder 360 em várias outras matérias que o Milei, que é o presidente da Argentina, deu risada, levou as mãos ao rosto no discurso do Lula no Mercosul. Então, na ocasião, o presidente brasileiro falava sobre a qualidade dos produtos no bloco sul-americano e no vídeo dá para ver claramente o líder argentino aparentando estar entediado com a fala do Lula, né? Que é óbvio, todos estavam entediados ali, porque cansamos desse discurso vazio dele. E o presidente da Argentina, Javier Milei, ele riu durante o discurso do Lula, né? Na cúpula do Mercosul, que aconteceu na sexta-feira no Uruguai. E no vídeo, ele ainda aparece levando a mão ao rosto como se estivesse entediado com a fala do petista. Então, gente, isso mostra, né? O Lula falava sobre a qualidade e segurança dos produtos no Mercosul e isso mostra que o Lula, ou seja, já eras, né? Não só aqui no Brasil, com o povo nas urnas mostrando para ele, mas de forma internacional. O discurso dele não significa mais nada, não tem um respeito. Né? Então viramos chacotas internacionalmente com esse presidente. E a gente vê, né? Aqui mostra até que já estão tramando aí um plano B para o Geraldo Alckmin, caso o Lula decida trocar o vice em 2026. Então vocês viram aí que já estão cogitando, já tem umas comunicações estranhas dentro da esquerda em relação às eleições, né, de 2026. Então o Alckmin, parece que o Alckmin, olha só, borbulhinhos que já estão ocorrendo aí por trás dos bastidores. Parece que o Alckmin vai abandonar o Lula. Em 2026, provavelmente ele não vai ser mais o vice de Lula e sim ir para o Senado. É o que está dizendo aqui na matéria. Também ainda uma outra matéria que mostra, gente, olha só, né, para ver como a esquerda está sendo rachada e está sendo abandonada. O Lula, ele perdeu a credibilidade dele, né? Olha só, o PSD na Câmara também ameaça deixar a base de Lula. Então, gente, a bancada do PSD na Câmara dos deputados ameaça romper com o governo Lula se não tiver atendida a demanda por mais um ministério que possa realizar um pouco mais de entrega às bases eleitorais dos parlamentares. Atualmente, com Minas e Energia, Agricultura e Pesca, os PCDistas querem trocar pesca e aquicultura por uma pasta que renda melhores resultados. E aqui na matéria ainda diz, né, que a pasta... Um dos motivos do mau humor dos deputados é a retirada do apoio do PT ao líder do partido, Antônio Brito, na disputa pela presidência da Casa da Câmara. O PT preferiu apoiar Hugo Mota, que é o Republicanos, e o partido considera que houve uma traição do PT ao líder Brito. Além disso, uma boa parte da bancada acha que o governo vai mal nas questões econômicas e pautas ideológicas, o que pode prejudicar inclusive o partido. Então, quem disse isso foi o deputado Reinhold Stefanes, do PSD, e a UOL. Então, vocês viram aí, é uma questão de tempo, gente. Então vamos acompanhar, em breve volto com mais um vídeo. Um beijo, até logo.